Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender de quando você está vendo esse vídeo. Hoje nós estamos mais uma vez desvendando Atos. E estamos em Atos, capítulo 8. Exatamente, Atos capítulo 8. Bem, hoje é uma história bem legal e eu espero que possa falar com você e alcançar a sua vida assim como alcançou a minha também. Bem, como nós vimos no vídeo de ontem, Estevão tinha acabado de ser apedrejado e as vestes de Estevão caiu sobre os pés de Saulo. Bem, aqui no capítulo 8, versículo 1 já deixa bem enfatizado. E Saulo consentiu na morte dele que é Estevão. E naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Bem, houve uma perseguição contra a igreja e eles foram dispersos, como está escrito aqui, eles se separaram para o lugar. E eu já ouvi falar muitas vezes que, tipo, Jesus disse ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Depois de serem revestidos de poder, poderiam sair. Eu acho que esse era a principal ideia, que eles tinham que ter saído assim que eles fossem revestidos, porque era para eles ficarem lá só até serem revestidos. Então eles não saíram. Então teve que rolar uma perseguição para que eles fossem dispersos de Jerusalém. Então, até nisso tinha um propósito dos céus. Bem, que deixa bem enfatizado também que Saulo perseguia a igreja. Falou mais uma vez lá no versículo 3 do capítulo 8. E Saulo devastava a igreja, entrando em casa e arrastando homens e mulheres, entregava-os na prisão. Então Paulo estava perseguindo veementemente a igreja do Senhor. Bem, depois de um tempinho, muda o cenário e a Bíblia vai para Filipe, que foi um exímio pregador, enfatizava sempre Jesus nas suas pregações e através da vida dele eram operados milagres, espíritos imundos saíam e paralíticos eram curados, como a gente pode ver no versículo 6 e 7 do capítulo 8. Bem, a Bíblia também conta uma história de um Simão que tinha dinheiro de certa forma e eles vendo que Pedro e João, mudando só para vocês entenderem, Pedro e João vieram para Samaria depois que eles ficaram sabendo que estavam acontecendo essas coisas, pregação estava alcançando, eles também vieram para apoiar. Então eles vieram para que orasse por eles e eles recebessem o Espírito Santo, porque eles não haviam recebido ainda. Então eles impuseram a mão sobre as pessoas e o Espírito Santo vinha. Esse Simão que eu acabei de citar, que tinha dinheiro, achou que esse poder podia ser dado e comprado de certa forma. Então a gente vê no versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos do apóstolo era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Então ele ofereceu dinheiro pensando que o dom que Deus concede a gente pode comprar. Mas não, o dom de Deus não é comprado, ele dá a quem quer, da maneira que ele quer. Então basta a gente falar, Senhor, eu quero ser usado por ti. Não, e ele vai te atender, se for da vontade dele que você seja usado dessa maneira. Então, não foi dado a eles, os discípulos deram uma resposta bem legal, vamos dizer assim, teu dinheiro pereça contigo, porque pensaste que o dom de Deus compra com dinheiro. Tu não tem partes nem sorte nesse assunto, porque o teu coração não é reto aos olhos de Deus. Então ele foi praticamente negado a ele aquele dom, porque primeiro não dava para comprar, e porque o coração dele não era reto diante de Deus. Então aqui a gente entende que o nosso coração tem que estar reto diante do Senhor, para que ele derrame dos teus dons e do teu Espírito Santo sobre nós. Bem, e mudando de novo para Filipe, um anjo do Senhor aparece para ele e fala que ele devia ir ao sul. E aí acontece uma passagem bem legal da Bíblia, que eu vou continuar agora. Bem, aconteceu o que? Ele encontrou um eunuco, que era um homem de grande autoridade, tinha dinheiro, era bastardo. E ele estava na sua carruagem lendo o profeta Isaías.
E como o anjo tinha direcionado Filipe em direção ao sul, o Espírito disse para ele se aproximar da carruagem desse eunuco. E eu vou ler aqui para vocês entenderem. Filipe falou para o eunuco: entende tu o que lês? E o eunuco disse: como poderia, se algum homem não me orientar? E pediu, né, para que Filipe subisse com ele e explicasse para ele. Então Filipe foi e explicou a passagem para ele. A passagem que ele estava lendo era de Isaías. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem declarará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Aí o eunuco perguntou: de quem é que está falando? De algum homem específico, algum profeta? Ou quem é? Aí Filipe, preparado e cheio do Espírito Santo, pregou Jesus na vida do eunuco. E assim que o eunuco terminou de falar, eles estavam no caminho e eles viram uma água, uma poça d'água, vamos dizer assim. E o eunuco perguntou: o que me impede de ser batizado? E o Filipe falou: se tu crê de todo o teu coração, você pode, nada te impede. Então a mensagem que Filipe pregou, não precisou de Filipe falar: você quer aceitar esse Jesus? Você quer receber Jesus? Você quer conhecer esse Jesus? Você quer confessar esse Jesus? Não precisou dele perguntar. A própria mensagem fez isso por si só. E o eunuco foi convencido a reconhecer esse Jesus. Então depois disso, ele foi batizado, como a gente pode ver no versículo 18, que Felipe o batizou. E assim que subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. Tem noção disso? Imagina eu tô aqui conversando com alguém, aí eu batizo a pessoa, eu levanto e eu sumo. E aqui fala, o eunuco não viu ele mais e saiu feliz, regozijando-se no caminho. E quando foi ver, Filipe se achou em Azoto. Então ele estava em um lugar, o Espírito Santo o arrebatou. Gente, isso aqui é um absurdo de certa forma, é sobrenatural. Imagina, tem duas pessoas aqui, essa daqui aparece lá, sei lá, onde está aquele quadro, finge que é muito longe. Tipo, meu Deus, que experiência surreal. Imagina chegar no céu e perguntar: Felipe, como foi essa experiência? Então, nós temos que viver experiências com Deus, e uma das formas de vivermos essa experiência é estarmos cheios do Espírito Santo, estarmos sensíveis aonde Ele manda a gente ir, porque Ele mandou Filipe em direção ao sul, e Filipe foi. Então, que eu e você possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo para obedecer tudo que Ele mandar a gente fazer, e tudo que Ele direcionar que nós devemos fazer, nós temos que obedecer, e que possamos ter conhecimento de Jesus, para quando alguém perguntar do que se trata isso, nós saibamos responder assim como Felipe soube. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E é isso. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo que eu respondo nos comentários. Deus abençoe e um abraço.